Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Bioquímica da VET. Esse é o nosso segundo vídeo da série de vídeos de carboidratos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, assista para vocês continuarem entendendo o assunto. Mas se você já assistiu, a gente continua por aqui. Vamos continuar com a definição de M-cetal e M-acetal. Todas as outras estruturas da cadeia carbônica de carboidrato que eu mostrei para vocês tinham uma estrutura linear. Mas geralmente os monossacarídeos vão ter uma estrutura cíclica, vão formar um anel, que vai ser o resultado de uma reação entre álcoois e aldeídos ou cetônicos. Se a estrutura anterior for de uma cetose, esse anel vai ser chamado de M-cetal. Já de um aldeído, será chamado de M-acetal. É bem simples, é só vocês lembrarem que o nome que tiver esse A aqui no meio vai se referir ao aldeído. Nessa imagem aqui à esquerda a gente tem a defrutose em uma estrutura linear. A gente tem a carbonila, né, que é esse carbono ligado duplamente ao oxigênio, formando um aldeído, ou seja, uma aldose, que vai reagir aqui com essa hidroxila, que é um álcool, que vai sofrer essa reação e formar esse anel aqui. Quando a gente trata de um anel, de um M-cetal ou um M-acetal, como é nesse caso, existe uma estrutura que a gente precisa prestar bastante atenção, que é o carbono anomérico. Nada mais que o carbono que aqui nessa estrutura linear estava formando a carbonila, que ele vai estar aqui. Para a gente identificar em uma estrutura em forma de anel, um M-acetal, qual que é o carbono anomérico, é muito difícil bater o olho e já identificar. Mas é só vocês prestarem bastante atenção em uma coisa. Ele vai estar ligado a 2 oxigênios, ou seja, percebam que esse carbono aqui, ele está ligado a esse oxigênio, que é o oxigênio principal, que é da carbonila, e esse outro aqui da hidroxila, ou seja, vai ser o carbono que vai estar ligado a 2 oxigênios. Vai ser chamado de carbono anomérico. Nessa outra imagem, eu utilizei um exemplo de uma cetose que formou um M-cetal. Notem que agora a gente não vai numerar, não sei se vocês perceberam no exemplo anterior, vou voltar aqui para mostrar. Aqui a gente não tem a numeração, mas esse aqui seria o carbono 1. Nesse caso, se vocês tiverem dificuldade com essa questão da numeração de carbonos, voltem um pouquinho na química orgânica, da época do ensino médio, pesquisem um pouquinho sobre isso, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas no caso de uma cetose, o carbono anomérico, carbono com a carbonila, ele vai ser o carbono 2, porque a gente vai precisar numerar mais próximo dessa carbonila. Sendo assim, se a gente tem um carbono de extremidade, esse aqui vai ser o primeiro carbono e esse vai ser o segundo. Essa vai ser a principal diferença. O carbono anomérico no M-cetal, que vem de uma cetose, ele vai ser o carbono 2. Já em um M-acetal, ele vai ser o carbono 1. Quanto à estrutura desses anéis, a gente tem as piranoses e as furanoses, que são esses dois tipos de estruturas cíclicas. Uma é uma estrutura pentagonal, que devido à semelhança com o composto químico furano, faz com que os monossacarídeos sejam classificados como furanoses. Já uma estrutura hexagonal é chamada de piranose. A gente tem nessa imagem do lado direito, são somente furanoses, com 5 carbonos são furanoses e com 6 carbonos são piranoses. Outro conceito importantíssimo sobre carbonos anoméricos é a definição de um carbono anomérico alfa ou beta. A gente vai olhar a hidroxila que vai estar ligada a ele. Se essa hidroxila ela vai poder apontar para cima ou para baixo, como é nesse caso. Se ela estiver para baixo, vai ser um carbono anomérico alfa. Já se essa hidroxila que estiver ligada ao carbono anomérico estiver para cima, vai ser um carbono beta. Eu gosto de usar muito o carbono 6 como referência.
Se estiver mais distante do carbono 6, a gente considera como um carbono anomérico alfa. Se estiver mais próximo, né, do mesmo lado, vai ser um carbono anomérico beta. Como se a gente traçasse uma reta, não sei se vai ficar muito reto, aqui. E essa parte aqui de cima fica com o carbono 6 e essa parte de baixo fica hidroxilo. Então, se a gente for olhar, eles não estão do mesmo lado. Sendo assim, é um alfa. Na verdade, o carbono 6 ele vai servir mais como referencial. É bom para vocês terem um pouquinho mais de certeza se é um carbono anomérico alfa ou beta. Agora a gente entra na parte da classificação de açúcares redutores. Por isso é muito importante a gente saber sobre carbono anomérico. Por isso eu coloquei novamente a mesma imagem que estava nos slides anteriores. Um açúcar redutor é qualquer açúcar que em solução básica vai apresentar um grupo carbonílico livre, ou seja, derivado de uma aldose. Isso quer dizer que uma estrutura desse tipo aqui, ou seja, de forma linear, vai apresentar um grupo carbonílico livre. Mas quando sofre essa reação de forma um anel, será que esse grupo carbonílico vai continuar livre? No caso dos monossacarídeos, eles vão ser sempre agentes redutores, porque é muito fácil. O carbono numérico aqui não está ligado a nenhuma outra estrutura, nenhuma outra molécula, então é muito fácil dele voltar para essa estrutura aqui linear. Percebam que essa reação é reversível. Por isso, todos os monossacarídeos são agentes redutores. Dessa forma, se a gente tiver também nessa estrutura aqui linear, ou nessa a gente tiver um M-cetal, né, que vem de uma cetose, a gente também vai ter um açúcar redutor? Sim, porque pode ocorrer uma reação em que a gente consegue, mesmo sendo uma cetose, ter um grupo aldeído livre. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque professores não vão ficar cobrando isso de ninguém. Então, vamos ter isso em mente, que tanto uma cetose quanto a aldose podem ter sim um grupo aldeído livre, desde que sejam monossacarídeos, ou então em determinados casos que eu vou mostrar daqui a pouco. Peguei esse exemplo da lactose, numerei todos. Esse carbono 1 aqui é o carbono anomérico. Percebam que ele é o que vai estar ligado a esses dois oxigênios, esse oxigênio aqui, que eu estou circulando com a seta, e esse outro oxigênio, ou seja, carbono anomérico. Carbono 1. Se a gente for olhar nessa outra molécula, o carbono 1 vai estar localizado aqui, carbono anomérico. Percebam que esse carbono anomérico aqui, ele está ligado a essa outra molécula. Dessa forma, a extremidade dele, o carbono anomérico, não vai estar livre. Então, essa molécula vai ser difícil da gente fazer com que ela seja um açúcar redutor. Mas se a gente for olhar essa outra extremidade aqui, ela está livre. Dessa forma, a gente considera que a lactose é sim um agente redutor. Lembrando que aqui a gente não está falando mais de monossacarídeos, são disacarídeos, porque a gente tem duas moléculas de carboidratos, 2 monossacarídeos. Um outro exemplo é a maltose. Percebam que aqui também a gente tem o carbono anomérico ligado a esse oxigênio e esse outro oxigênio. Eu vou passar o marca-texto aqui. Esse oxigênio e esse oxigênio. Sendo assim, esse aqui é o carbono anomérico. Já desse outro lado, a gente pode dizer que essa extremidade aqui, esse aqui é o carbono anomérico? Não, não está ligado a nenhum oxigênio. Sendo assim, a gente vai olhar e esse oxigênio aqui que veio lá da carbonila vai estar ligado a esse carbono e um outro oxigênio vai estar ligado a ele.
Então, esse aqui vai ser o nosso carbono anomérico. Coincidentemente, vai ser nomeado, eu coloquei como 1, né? Vai ter uma extremidade redutora livre. Então, a maltose vai ser também um açúcar redutor. Porque apesar dessa molécula aqui de glicose não ter o carbono anomérico livre, essa outra tem. Esse outro exemplo, que é a trealose, é um exemplo de açúcar não redutor. Por quê? Observando da mesma forma, esse carbono vai estar ligado a esse oxigênio e a esse vai ser o nosso carbono anomérico. Nessa outra molécula aqui, a gente vai ter esse carbono ligado a esse oxigênio e a esse. Ou seja, o lugar de ligação das duas, onde elas estão se ligando, esses dois carbonos anoméricos não estão livres. Então, a trealose não é um agente redutor. Dessa forma, a gente termina o nosso segundo vídeo de carboidratos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu preparei tudo com muito carinho. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí das notificações e qualquer dúvida deixa nos comentários e até mais!